Olá, muito prazer tê-los aqui hoje, iniciando um curso de Processo Civil Simples é o nome do curso, que tem por objetivo dar uma visão do processo civil muito simples e fácil para quem vai aplicar o processo civil no dia a dia ou para quem está estudando, seja para concursos, seja na graduação ou pós-graduação. Mas a nossa ideia aqui nesse curso é trazer uma visão prática, clara e direta do processo civil. Meu nome é Fernando Chimenez, eu sou juiz federal e professor de processo civil e eu pretendo colocar algumas aulas aqui que sirvam para que vocês possam ter um conhecimento do curso, para que eventualmente possam escolher entre fazer ou não esse curso. Mas a minha ideia é deixar aqui de aperitivo para que vocês possam entender um pouco da metodologia do curso e qual é a nossa proposta com esse curso. Então, a ideia mesmo é dar essa compreensão geral do processo civil para que essas aulas sejam acessíveis, úteis e esclarecedoras. Não iremos aqui aprofundar questões doutrinárias de pouca aplicação prática. A nossa ideia é que o estudante ele assista essas aulas e ele consiga operar bem o processo civil. Então, a nossa análise vai ser feita sempre tendo por pano de fundo o próprio Código de Processo Civil. Porque eu entendo, e na condição de juiz eu vejo isso na prática, que o ponto de partida de qualquer profissional do direito, quando se trata de processo e procedimento, é a própria lei que organiza o processo, que é o Código de Processo Civil. A gente espera que essas aulas sejam úteis, como eu falei, para concursos, graduação, pós-graduação e que tenham muito foco na aplicação prática do processo civil. Perfeito? Então, sem muita enrolação, vamos começar falando do novo Código de Processo Civil. Bom, o novo Código de Processo Civil foi uma resposta do sistema político ao quadro de ineficiência do processo no Brasil. Então, existia um quadro de muita morosidade processual, existia muita dificuldade na aplicação do processo, havia muitos entraves em relação ao processo judicial no Brasil, o que gerou números absurdos de processos represados e, de fato, uma certa insatisfação da sociedade com relação ao Poder Judiciário. Então, a principal preocupação na criação do Código de Processo Civil de 2015 foi enfrentar a morosidade do Judiciário e simplificar o processo civil brasileiro, com o objetivo de ultrapassar esse quadro de inefetividade da prestação jurisdicional no Brasil e também de insegurança, o que vinha causando muito descrédito ao Poder Judiciário. Portanto, o novo CPC ele veio com a ideia de proporcionar celeridade e efetividade ao processo civil, ao mesmo tempo em que se objetivava também preservar garantias fundamentais como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Porque somente acelerar o processo, atrapalhando de forma atabalhoada, gera do outro lado um prejuízo às garantias processuais, né? O direito que a parte tem de se defender, o direito que a parte tem de se contrapor ao que a outra parte diz. Então, o que o CPC novo buscou foi atingir um ponto de equilíbrio entre essas duas tendências. E as principais inovações do CPC, vou exemplificar algumas aqui, claro que ao longo do curso a gente vai ter acesso a todas elas, mas as principais foram, primeiro, o princípio da primazia do julgamento do mérito. O julgamento do mérito é aquele em que se analisa de fato a questão que está posta, em que o processo ele não é resolvido por questões processuais, assim, com a extinção do processo sem analisar. Então, o que o CPC novo defende, justamente para contornar uma prática anterior que se tinha, que era das extinções sem resolução do mérito, então o CPC novo ele propõe essa nova ideia de que, de fato, o juiz ele priorize decidir aquela questão e analisar, de fato, aquele direito material que está sendo discutido ali, evitando que o juiz deixe de decidir alegando que o processo não deve correr por questões formais. Então, houve primeiro esse princípio da primazia do julgamento do mérito. Em segundo lugar, uma ideia muito presente que é a da valorização da autocomposição, né, da conciliação, mediação e de todos esses procedimentos que levam ao julgamento autocompositivo. Lembrando que a autocomposição ela
é o oposto de heterocomposição. Heterocomposição é quando uma terceira pessoa resolve o conflito, determina, dá a solução. Na autocomposição, as próprias partes chegam a um consenso em relação ao objeto do litígio. Em terceiro lugar, houve um reforço à cultura de precedentes, de respeito à jurisprudência. Então, como nós vamos ver ao longo do curso, em vários dispositivos do CPC foram inseridos temas que pregam tanto a valorização dos precedentes judiciais como a uniformização da jurisprudência, com o objetivo de maior previsibilidade e estabilidade nas decisões judiciais. Tudo isso é segurança jurídica, né? A gente tem uma previsibilidade, tem uma estabilidade da jurisprudência, é aquele cidadão ele poder ingressar com a demanda no Poder Judiciário e saber de antemão qual é o caminho que seu processo vai seguir, porque já existe uma jurisprudência consolidada naquele sentido. Então, nesse ponto, o novo CPC ele representou um marco muito expressivo da aproximação do Civil Law para o Common Law. Common Law são os países, ele vem nos países de origem anglo-saxã, dando apenas um insight aqui, apenas uma visão geral. E nesses países, a cultura judicial ela se baseia no respeito ao precedente, quer dizer, o Poder Judiciário ele define e aquelas decisões elas têm repercussão sobre decisões futuras. Então, o foco no Common Law é a decisão judicial, é o respeito ao precedente. Enquanto que o principal elemento do Civil Law é a lei. A lei, de fato, é que produz o direito. Então, quando há uma aproximação... o país o Brasil é um país de tradição romano-germânica. Portanto, é um país que, tradicionalmente, é de Civil Law. Mas, o novo CPC ele pregou uma aproximação desse sistema romano-germânico brasileiro para o sistema anglo-saxão. De modo que nós temos hoje um passo intermediário entre esses dois sistemas. Então, no Brasil, tanto se dá muito valor à lei escrita, como se dá também muito valor ao precedente judicial, à decisão judicial, com força obrigatória. Vamos estudar isso ao longo também do curso. E o CPC 2015 ele veio como produto de uma evolução histórica. Como eu falei, o ponto de partida foi exatamente essa questão dessas dificuldades que o sistema brasileiro vinha passando, né? Morosidade, excesso de processo, prestação jurisdicional ineficaz, muitas extinções do processo sem resolução do mérito, ou seja, o juiz não apreciava e matava o processo por questões formais. Então, todos esses processos geraram a insatisfação que resultou no Código de Processo Civil de 2015. Mas antes disso, o Brasil teve dois códigos, que eu vou falar rapidamente aqui, porque somente no que interessa nós vamos tratar esse assunto. O primeiro deles foi o CPC de 1939. Ele veio com o Decreto-Lei número 1608, de 1939, e lembrando que antes dele não havia um código unificado, quer dizer, um documento que continha todas as normas de processo. Havia somente leis esparsas que tratavam do processo. Mas com o Código de 39, houve a primeira codificação do processo, o primeiro código processual em que havia uma sistematização de todas as normas do processo. Então, esse código ele tinha influência alemã e ele teve por objetivo exatamente trazer essa primeira codificação, essa primeira sistematização do processo civil brasileiro. Mas, com o passar do tempo, houve a necessidade de um novo Código de Processo Civil, que veio para resolver alguns dos problemas que existiam com a aplicação do Código de 39, né? Então, o Código de 1973 ele foi trazido pela Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973. E ele é inspirado muito no modelo processual italiano. Então, ele tentava se contrapor àquela rigidez do Código de 39 para modernizar um pouco o processo, buscando conferir maior flexibilidade e adaptabilidade ao processo civil. Então, houve com o Código de Processo Civil de 1973 uma valorização do juiz como garantidor da justiça. E também houve a introdução de elementos que buscavam aumentar a celeridade da tramitação processual. Então, como ele era um código menos rígido do que o 39 era muito rígido. Ele dizia exatamente o que cada um dos atores processuais devia fazer com muita rigidez. O Código 73 ele é mais adaptável. Inclusive, ele confere ao juiz maiores poderes para que ele tenha condução na liberdade do feito. Ele tem poderes instrutórios, que é o poder de prova, muito mais amplo, por exemplo, do que no Código de 39.
E esses dois códigos geraram, depois de um tempo, eles foram, de fato, aperfeiçoando o processo civil no Brasil, mas acabou resultando, né, no quadro pré-2015, que foi quando veio o advento do nosso código atual, que é o código que eu reputo muito bom, é um código excelente, o código 2015, porque ele é muito sistemático, ele é muito compreensível, por isso até a importância de nós estudarmos processo civil com base no próprio código, porque o código ele já é um código muito moderno e feito de fato para ser muito compreensível e, portanto, muito bom, código muito bom. Vamos falar agora sobre a estrutura do Código de Processo Civil. Bom, o Código de Processo Civil ele está estruturado de uma maneira muito sistemática e organizada. Primeiro, ele é dividido em livros, títulos, capítulos, de forma a refletir a própria lógica de progressão do processo. Então, por exemplo, no livro 1 e 2, o código trata das normas processuais civis. Ele vai tratar, primeiro, das regras fundamentais, da competência, dos sujeitos processuais e outros temas estruturantes. No livro 2, passa-se para falar da função jurisdicional. Então, vai tratar dos poderes e deveres do juiz, vai falar sobre as tutelas de urgência e evidência. E depois que há essa parte geral, o código avança para a parte especial, que são dos livros 3 a 6. Então, o livro 3, por exemplo, vai falar do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, falando do procedimento comum, sentença, coisa julgada, e ele vai avançando para tratar, primeiro, né, do geral, que eu falei, né, dos livros 1 e 2, para o específico, e também daquela ideia lógica do começo do processo para o fim. Por isso que antes se fala do processo de conhecimento, para depois tratar do processo de execução, que é posterior. Né? Primeiro você acerta o direito no processo de conhecimento, você diz, fulaninho tem direito a isso, fulaninho não tem. E aí depois na execução vai haver a execução do que foi definido no processo de conhecimento. Mas todos esses temas a gente vai encarar durante o curso. No livro 4 tem os procedimentos especiais, como por exemplo a ação de uso capião, mandado de segurança. E no livro 5 se parte para a execução, que vai regular o cumprimento daquelas obrigações que foram reconhecidas judicialmente. No livro 6, o Código trata do processo nos tribunais e nos meios de impugnação das decisões judiciais. Aí já é a parte do recurso, né? Quais são os recursos e como é a atuação dos tribunais. Ok, então fizemos uma visão introdutória do processo civil e vamos partir para a própria análise do processo, já a partir do artigo 1º. E a gente vai tratar toda a parte principiológica também ao longo das aulas, para não ficar aquela questão chata de ter uma aula só falando de princípios do processo. Como a nossa ideia é ser mais prático e simples, a gente vai analisar tudo isso aí ao longo da leitura do próprio código. Então, a parte geral começa com o livro 1, das normas processuais civis, título único, que vai tratar das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. O capítulo 1º trata das normas fundamentais do processo civil. Então, nessa lógica de começar pelo geral, depois ir para o específico, o nosso Código de Processo Civil atual, ele tem, numa fase preliminar dele, no começo, ele já tem as normas fundamentais do processo, que é a parte basicamente mais importante do código, porque ela vai dar o norte para toda a interpretação que vai ser feita de todas as normas subsequentes no Código de Processo Civil. Então, ele dá aquela lógica, ele dá aquela ideia que o operador de direito, o estudante, ele tem que ter uma compreensão muito presente e muito ampla dessa parte inicial do processo, porque ela vai guiar a interpretação de todas as normas subsequentes ao longo do estudo do processo civil. Então, o artigo 1º diz: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse código. Pessoal, esse é o artigo mais importante do Código de Processo Civil, por isso que ele é o primeiro, né? E ele trata exatamente de um fenômeno conhecido como constitucionalização do direito civil, que é justamente uma ideia central do Código. Então, o que é que fala esse artigo?
ele fala que o Código de Processo Civil ele deve ser interpretado a partir da Constituição. A gente sabe que a Constituição está no vértice da pirâmide, né? Ela está lá em cima. Ela é a norma que vai dar orientação para a interpretação de tudo que acontece abaixo dela. Inclusive o Código de Processo Civil, que é uma lei infraconstitucional. Mas ele fala basicamente o seguinte, olha, toda a interpretação do Código de Processo Civil ela vai se dar a partir dos valores e normas fundamentais da Constituição Federal de 88. Então, esse fenômeno da constitucionalização ele ocorre no processo civil, mas também em todos os outros âmbitos do direito. Então, modernamente se entende que a leitura de todos os âmbitos do direito deve passar pelo principal deles, que é a Constituição. A Constituição ela é o guia, ela é o farol, ela ilumina a interpretação de tudo que há no ordenamento jurídico brasileiro. Então, essa é a ideia da constitucionalização do processo civil. O processo brasileiro, judicial, ele deve estar em consonância com os princípios e direitos fundamentais estabelecidos na Constituição. Então, o processo ele tem por objetivo garantir a maior eficácia possível à Constituição, promovendo a proteção dos direitos fundamentais dos jurisdicionados. Então, isso é cada vez mais importante porque a Constituição de 88 ela é a chamada analítica. Então, ela trata de muitos e muitos aspectos da vida do cidadão brasileiro, dos direitos e garantias fundamentais. Ela traz muitos direitos sociais, portanto, ela é bastante ampla. Isso é muito importante para a interpretação do processo civil, porque é basicamente como o parâmetro de constitucionalidade ele é muito amplo, então o processo civil ele vai contar com muitas normas que vão sugerir uma interpretação do processo. Como a Constituição brasileira ela traz um amplo catálogo de direitos fundamentais, isso vai influenciar de forma muito evidente a interpretação e a aplicação também das normas processuais. Isso ocorre também, como eu falei, não é só com o direito constitucional, o direito processual civil, mas com o direito penal, administrativo, trabalhista, entre outros. Basicamente, com o artigo 1º se quer dizer o seguinte, olha, o processo vai ser interpretado a partir da Constituição. Então, esse é um guia que tem que estar na mente de vocês, porque isso vai servir para a interpretação de todo o processo civil. Perfeito? Dentre as normas que são fundamentais para a interpretação do processo civil, eu vou destacar o artigo 5º, inciso 54, que traz o princípio do devido processo legal, que dispõe: ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal, pessoal, isso é um tema muito importante, inclusive nos dias de hoje. Ele é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Ele assegura que todo processo judicial ou administrativo seja conduzido com observância da ampla defesa, do contraditório e da razoável duração do processo. Ele garante que as partes tenham um procedimento justo e equitativo. Além disso, além do devido processo legal, é muito importante compreender que valores constitucionais como dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, igualdade, também devem ser considerados na aplicação e interpretação do processo civil. Esses valores eles vão orientar a aplicação por todo juiz no território nacional do processo civil, com o objetivo de gerar decisões que sejam materialmente justas e formalmente adequadas. Então, basicamente é isso. Artigo 1º, coerência do processo civil com a Constituição. Vamos avançar agora para o artigo 2º, também muito importante. Dispõe o seguinte: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então, o artigo 2º traz o chamado princípio da inércia ou impulso oficial, que é um princípio, pessoal, que estabelece também uma garantia do próprio Estado Democrático de Direito, para evitar que o juiz tenha poderes inquisidores de ir atrás dos processos, criar casos e tomar decisões. Ele prega que o juiz ele é um agente inerte. Ele depende da provocação da parte. Então, o processo, portanto, ele começa por iniciativa da parte. Sejam as partes privadas, sejam entes públicos, seja o Ministério Público,
eles que vão provocar a atuação do Poder Judiciário. Mas a partir do momento em que começa o processo, aí sim há um impulso oficial. A partir daí o juiz ele vai poder tocar o processo para que se atinja o melhor fim possível, que no novo Código de Processo Civil é a resolução do mérito. O Código determina que o juiz deve priorizar a resolução do mérito. Ele deve evitar extinções do processo sem resolução do mérito, sem entregar aquela resposta que foi pedida pelas partes. Esse princípio da inércia ou impulso oficial também é chamado de princípio dispositivo, princípio da demanda ou princípio da ação. Novamente, ele reza que o juiz não pode iniciar um processo de ofício, ele deve aguardar a provocação da parte interessada. Então, por exemplo, o que é que determina o princípio da inércia? Primeiro, o juiz ele não pode, por exemplo, iniciar uma ação de cobrança sem que o credor, aquele que detém a prerrogativa daquele crédito, de que ele inicie o processo de execução. O juiz não pode iniciar de ofício, por sua própria iniciativa, um processo para dizer, olha, fulaninho A, pague fulaninho B. Não é assim que acontece. Então, a parte que é credora, ela tem que provocar o Poder Judiciário para que o juiz, assim, ele determine o pagamento, o cumprimento daquela obrigação. Além disso, um divórcio, por exemplo. Um divórcio ele não pode ser iniciado pelo juiz. O juiz, por exemplo, entende que aquele casal tem muitas desavenças. Então vocês têm que se separar porque vocês não formam uma família adequada. Não, isso não acontece. As partes elas têm que provocar o juiz para que aí sim ele entregue aquela prestação jurisdicional que foi requerida. Outro exemplo, um pedido de indenização por danos morais. O juiz não pode estar lá assistindo a televisão, por exemplo, e ver um caso em que um camarada ficou preso indevidamente por 3 anos. Aí o juiz fica indignado, então, esse cara merece, por exemplo, esse cidadão merece uma reparação desse direito aí, porque ele ficou preso injustamente. E o juiz vai lá na segunda-feira, no fórum, abre um processo, fulaninho aqui concedo, por exemplo, portanto, o direito à indenização a essa pessoa. Isso não pode acontecer. Então, o próprio lesado ele tem que provocar o Poder Judiciário e aí sim o juiz entrega o que foi pedido. Perfeito? Princípio da inércia ou da demanda. Muito importante. Apesar disso, esse princípio ele tem algumas exceções. Então, o juiz ele não é completamente inerte, embora a regra seja essa. Mas, por exemplo, o juiz ele pode determinar medidas cautelares urgentes. Isso é muito importante, porque o juiz tem um princípio geral, ele está guiado pelo poder geral de cautela, que determina que ele deve agir, ele tem o poder, dever de agir em situações emergenciais para resguardar aquele direito ou então resguardar o resultado útil daquele processo. Portanto, ele pode decretar medidas de urgência, mesmo sem a provocação, em alguns casos excepcionais, para evitar prejuízos irreparáveis. Então, essa é uma exceção ao princípio da inércia. E outra exceção é a aplicação de penalidades processuais. O juiz ele tem o poder de condução do processo. Ele, por exemplo, ele determina a ordem nas audiências. Então, a legislação confere ao juiz alguns poderes para que ele possa, eventualmente, aplicar sanções, independentemente do requerimento da parte, como, por exemplo, a multa de litigância por má-fé e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Então, a legislação confere, fora do princípio da inércia, poderes para que o juiz ele possa agir nesses casos. Além disso, outros casos muito importantes são os das questões de ordem pública. Elas têm uma relação com o princípio da inércia porque elas, de certa forma, são uma exceção ao princípio da inércia. O juiz ele pode, em questões de ordem pública, apreciar requerimentos e questões que não foram nem trazidas pela parte. Então, as questões de ordem pública, pessoal, são questões que são decididas pelo juiz em que prepondera o interesse público e não da parte. Então, são questões que o juiz tem que agir de ofício, ele pode agir de ofício, embora também possa ser provocado. Mas ele tem o poder de agir de ofício porque são questões que são relevantes preponderantemente para o próprio interesse público, para o interesse do Estado, para o interesse do processo. Portanto, a lei disciplina que em algumas questões o juiz pode decidir de ofício sem a provocação da parte. E eles formam, portanto, exceções ao princípio da inércia. Então, as questões de ordem pública elas ocorrem naqueles casos em que a norma ela é cogente.
ela prevê uma disciplina que deve ser observada pelas partes. Por exemplo, incompetência absoluta. Nos casos de incompetência absoluta, o juiz ele pode reconhecer aquela incompetência mesmo sem provocação da parte, porque o julgamento daquela questão em um juízo incompetente é algo que fere a própria lei, fere o interesse público, fere a Constituição, por exemplo. Portanto, nesses casos, independentemente da provocação da parte, o juiz vai dizer, sou incompetente, remeto, portanto, ao juízo competente. Então, nos casos de incompetência absoluta, há, por exemplo, uma questão de ordem pública. Há exatamente uma questão de ordem pública que é uma exceção ao princípio da inércia. Essas questões elas não precluem, ou seja, independentemente da passagem do tempo, elas podem ser provocadas no futuro. Não existe um prazo para a sua provocação. Elas diferem, portanto, das outras questões, as questões de ordem privada, que são erigidas no interesse das partes. Essas sim, elas têm que ser provocadas no primeiro momento em que a parte ela pode falar nos autos. Então, as questões de ordem pública, elas são uma exceção ao princípio da inércia, porque elas podem ser provocadas, elas podem ser decididas de ofício nesses casos. Como eu falei, para fixar, elas não precluem, elas podem ser conhecidas pelo juiz de ofício, independentemente de provocação das partes. Outro exemplo de questões de ordem pública são nulidades processuais absolutas. Nesses casos em que há nulidade em normas que são colocadas no processo em que prepondera o interesse público, nesses casos também o juiz ele vai poder declarar a nulidade daquele ato de ofício sem provocação da parte. Um exemplo disso é a ausência de citação válida do réu, a falta de capacidade processual ou de representação adequada. Então essas são as questões iniciais. Eu espero que vocês tenham podido compreender tudo que foi dito hoje. E se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem nos comentários, porque eu teria o maior prazer de respondê-las. Então, se gostou do conteúdo, curte, compartilha e vamos seguir nessa jornada para aprender um pouco mais sobre processo civil da forma mais simples possível. Até logo, até mais.